Olá, pessoal do módulo 1. Então, na nossa primeira videoaula, falamos aí de alguns conceitos anatômicos, né? Falamos dos planos e dos eixos do corpo humano, que são tão importantes para o estudo da anatomia, né? Falamos aí dos métodos de estudo em anatomia, onde citamos as imagens, que são muito importantes, né? Outra coisa que eu quero frisar, pessoal, é a importância do estudo em anatomia, visto que é uma matéria muito importante aí na formação de vocês, futuros técnicos de enfermagem, certo? Falamos também das variações anatômicas e das diferenças que acontecem, né, entre sexo, né, então entre homem e mulher, entre idade, entre gênero, certo? Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho da construção corpórea. Existem 4 tipos de construção corpórea, certo? Que é a antimeria, a metameria, a paquimeria e a estratimeria, certo? Então, gente, a antimeria, ela divide o corpo em 2 metades, certo? Metade direita e metade esquerda. Essas metades não são iguais, certo? Então, isso é chamado de simetria bilateral. Quando a divisão ela acontece em que as 2 metades são iguais, a simetria é chamada de unilateral, certo? Mas no nosso caso, a simetria ela é bilateral, porque o lado direito não é idêntico ao lado esquerdo. Então, chamamos isso de simetria bilateral. A antimeria, então, dá origem, né, a 2 partes, uma direita e uma esquerda, certo? A metameria, ela acontece no sentido longitudinal, onde ela forma o que chamamos de metâmeros, certo? Acontece nas nossas costelas, nas nossas vértebras, nos nossos nervos, certo? A paquimeria acontece a formação de 2 grandes tubos, que são chamados de paquímeros, aonde nós temos um tubo que é chamado de tubo neural, que compreende a nossa calota craniana, e um tubo que é chamado de tubo visceral, que compreende os nossos órgãos, as nossas vísceras, certo? E a estratimeria. A estratimeria, que é a divisão em camadas, que acontece na nossa mão, no nosso pé, no nosso estômago, certo? Acontece uma divisão em camadas, certo? Então, pessoal, isso é chamado de construção corpórea, ok? Qualquer dúvida, vocês me avisem, certo? E não deixem de estudar as imagens. Coloca lá, procura no Google, construção corpórea imagens, onde vocês vão ver as imagens dos antímeros, dos paquímeros, dos metâmeros, certo? E da estratimeria. Um grande abraço a todos vocês.